Sobre o Palmeiras, na quinta-feira, então, você vai estar presente no jogo contra o Jacuipense. E o Paulinho vai estar presente também? Naquela nossa conta era, né? A tendência é que ele esteja no banco de reservas. Vamos falar em tendência? Opa! Banco de reservas a estrear e reestrear pelo Palmeiras e ter alguns minutos. Programação / tendência. Porque assim, se algum... Vamos lá, vamos aprender aqui, ficar de olho no que aconteceu com o Vitor Roque. A gente, beleza, informação clássico contra o Corinthians, no derby. Na semana do derby, não tá 100%. Vitor Roque, vamos ter que segurar, beleza. Estreia na Libertadores, viajou, tal, mas não iria jogar. E aí o Palmeiras vem para o segundo jogo da Libertadores no Allianz, sem o Vitor Roque, causa um rebuliço, e o Palmeiras falou, calma, gente, ele vai jogar domingo, ele vai entrar domingo. Dito e feito. Entrou ontem, tal, minutagem, daqui a pouco tá bem, para jogar no Eu pensei vem. que ele não fosse entrar porque teve a expulsão, né? E o Palmeiras ficou só com o atacante. Falei, vai comprometer agora a entrada do Vitor Roque. Mas depois ele entrou no lugar do Sousa. Mas tinha a programação dele ter minutagem. Sim, teve. Ele entrou com 35. E assim, a do Paulinho, a tendência, essa semana, óbvio, o Palmeiras vai tratar com muito cuidado e vai ter muita expectativa em cima disso, mas a tendência pelo adversário, pela competição, que está se iniciando ali para o Palmeiras, a tendência é que o Paulinho fique no banco para poder jogar uns minutos. Alguns minutos contra o Jacuipense. Acho que é o adversário correto, né? Tudo bem, né? Não é desmerecendo o Jacuipense, mas é mas é uma diferença, né? Muito grande. É o único time da Série D do Campeonato Brasileiro que está nessa fase da Copa do Brasil. Exato, mas ele pode ter uma rotação um pouco melhor ali, o time não tem essa intensidade toda, então, para ter uns minutos, nada melhor, jogo né? em casa. Jogo em casa. Sabe quem vai estar, sim, no banco? O Abel, tá? Voltou. O Abel, porque tinha essa dúvida. Se valeria para a Copa do Brasil ou não? Na Copa do Brasil ele pode comandar o time. Pode? Pode. Opa, essa é uma informação boa, hein? Ele vai estar no banco. Opa, informação, hein? Ele vai... bomba? Não, bomba não. Então... não, mas é informação. Não, porque tinha essa dúvida se cumpriria ou não. Então ele não cumpre na Copa do Brasil, ele pode, tá no banco, ele vai estar no banco e vai até conceder entrevista normalmente, porque ontem de novo a comissão técnica do Palmeiras entendeu que em solidariedade ao Abel não deveria dar entrevista e não deu. Ontem o João Martins e o Castanheira, que estavam lá comandando o time, os dois não deram a entrevista coletiva, até porque eles reforçaram essa solidariedade quando no sábado o Hugo Souza obteve pelo STJD o efeito suspensivo para jogar. Algo que o Palmeiras reclamou que não aconteceu com o Abel. No sábado. No sábado. E aí ele jogou contra o Posso Vitória. fazer uma pergunta aí pra vocês, não? Então, tá, Bruno, pode, mas então é só essa questão, tá? Contra a Jacuipense, o Abel vai estar no banco, deve dar entrevista coletiva normalmente, como aconteceu no jogo da Libertadores, e cumpre mais 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Contra o Red Bull, contra o Santos e contra o Remo. Perfeito. E aí só volta na partida contra o Cruzeiro. Remo que é em Belém esse jogo. É isso aí. Fala, Bruno. Não, uma dúvida que eu tenho até do plano de vista da comunicação. O Hernan talvez saiba responder com mais facilidade, porque ele frequentemente está nos jogos. Em Portugal, o pré-jogo, o treinador, ele se quiser não fala, não é multado, mas todo pós-jogo ele é obrigado entre aspas, né, a participar. Se não participa, ele é multado. Seja na Liga Nacional, sobretudo na Liga dos Campeões. Então a minha pergunta, até porque já são quase 10 anos fora do Brasil, se no Brasil é a mesma coisa, seja na Libertadores, no Brasileirão ou na Copa do Brasil, a ausência do treinador ou de alguém que faça o papel de treinador na coletiva pós-jogo, se isso é multa, se isso é suspensão, se isso é castigo. Depende da situação, é passível de multa sim. Na Comebol, né? A Comebol é mais rígida. Na Comebol é obrigatório. Na Comebol é mais rígida, você tem a multa ali em dólar, tem um valor estipulado ali que já é pré-determinado. No caso da CBF, no caso do brasileiro, é uma coisa assim que depende da situação. Por exemplo, quando teve aquela treta no túnel lá, São Paulo e Palmeiras, e aí teve também uma treta de o São Paulo não vai ceder a sala, prometeu que ia ceder a sala, não vai ceder, o Abel acabou não dando entrevista. Isso foi uma questão ali que foi tudo julgado ali depois, quando teve o julgamento do próprio STJD. Mas não por isso, não por dar... Tem uma multa que é dada,
mas depende muito da situação, depende muito de caso a caso. E o Abel, só para trazer assim só um detalhezinho, um bastidorzinho da questão do Abel, não só ele como a comissão, e até mesmo isso se reflete no não falar do Castanheira, do próprio João Martins, eles ficaram muito indignados. E aqui é informação, tá? Não é, estou aqui defendendo o Abel, mesmo porque algumas atitudes do Abel de fato são indefensáveis. E ele sabe disso. E assim, essas decisões do STJD, comparações a outras situações do STJD, foram situações que a comissão técnica e o próprio Abel tratam como difícil de engolir, mas vai seguir adiante. E obviamente, não só a comissão técnica, mas também o próprio Abel, depois de todo esse episódio dos 8 jogos, aí a diminuição para 6 e não dá efeito suspensivo, por exemplo, para o derby, são situações em que a comissão técnica está revendo alguns conceitos. Demorou? Pode ter demorado, mas estão revendo alguns conceitos de comportamento na beira do campo em relação à arbitragem, já sabendo que é assim que vai ser, é assim que a banda toca, e tratam esse episódio todo como difícil de engolir, mas o negócio é seguir adiante. Mas é legal essa informação do Hernan, porque eu não sei, me parece que a comissão do Abel vai ter uma postura diferente pelo que você traz na beira do campo. Eles são enérgicos porque eles sempre demonstram insatisfação com a arbitragem. Mas como o Hernan trouxe aqui, que ele sabe que assim vai ser sempre. Erros, não vai ter a palavra com o árbitro, talvez parece que vai ter uma mudança de postura, sabe? Talvez ele vai ficar mais quieto, porque sabe que não vai mudar em nada. Mas aí o que também incomoda é isso, é quando tem uma decisão do STJD que favorece, como favoreceu ali no caso o Hugo, e não teve o mesmo critério para absolver ou para dar o efeito suspensivo ao Abel na partida contra o Corinthians. Fala, Bruno. Agora, me aproveitando então da sua informação, Vicari, de que o Abel estará em campo contra o Jacuipense ou a Jacuipense? Perdão. Vamos ver aqui, peraí. É a associação, é o clube ou é... Deixa eu ver aqui. Esporte Clube, então é o Jacuipense. Eu falava. Então, contra o Jacuipense, se de fato acontecer, e acredito na sua informação, Abel em campo, ele vai encontrar uma forma, seja em campo, seja na coletiva, enfim, a depender do que acontece, uma forma de homenagear Oscar Schmidt. O Abel recebeu muita informação, recebeu muitos vídeos, enfim, o recorte de 2, 3 anos, não me recordo, quando o Pó de Porco, quando o Oscar Schmidt participa do Pó de Porco e elogia muito o Abel Ferreira. Fala que ele gostaria de ter um treinador como Abel Ferreira. E assim que falece o Oscar Schmidt, o Abel Ferreira é inundado por esse vídeo, por essa manifestação. O Abel sentiu isso, recuperou isso e gostava muito do Oscar. Então a informação que eu tenho é que, de alguma forma, seja através do campo, seja através de alguma palavra, ele vai encontrar uma forma de homenagear e agradecer o Oscar Schmidt. Boa informação essa. Ontem... E assim, só para... outro bastidor que, assim, no lance Só não tenho certeza se foi no Pó de Porco. Não, acho que o Pó de Porco reproduziu e viralizou. O Amorim reproduziu e viralizou. Perdão, foi isso. Me parece que era um outro isso, podcast. Mesmo porque o Oscar não é palmeirense, né? Não, ele é corintiano. É corintiano, então no Pó de Porco vão muitos, vão torcedores do Palmeiras. Isso, o Pó de Porco repercutiu, desculpa. Acho que eu fui o único não palmeirense que foi lá no Pó de Porco, hein? Eu tenho essa marca. Já foi? Já. Então ele não é o único. Entrou. Mas eu fui levar minha filha. Mas eu fui. Tá bom, vamos aqui de informação aqui. Aliás, posso falar uma coisa? Fala. Ontem, cara, o Bruno Andrade, naquela esquina, viu, Viola? Palestra Itália com Caraibas. Tava o bicho pegando. Cara, a audiência do Fala Fonte é brincadeira ali. Ali é gigante. Ali é, sem brincadeira, é estouro. É estouro. Todo Não dá mundo pra assiste, andar. né? Não dá pra andar. Cara, estamos Ali é voando, estouro. pô. Estamos voando. Eu posso andar lá, será não? Pode. Você pode. Você vai ser abraçado. Pode. E o Vinícius só mandou aqui, a gente estava falando do Paulinho, enquanto você falava, o Vinícius mandou aqui que a ideia... Mas é melhor não ir de preto e branco, né? Não, evita. Vai do jeito que você tá, tá bom. Ok. Isso, o branco da paz.
O Vinícius diz que o cálculo ali é aquilo que a gente estava falando, 15 E minutos. Vinícius? Vinícius Nicoletti. Ah, o Nicoletti. Enquanto a gente tava falando. Não conheço nenhum Ele fala Vinícius. Vinícius. Eu conheço o Nicoletti. Nicoletti. Ou Galã. O Galã, isso. O Galã mandou aqui Esse que faz sucesso, hein? Muito. E ele mandou aqui que é isso, o planejamento de 15 minutos pro Paulinho na partida contra o Jacuipense. E a gente deveria falar a Palmeiras, né? Porque é a sociedade. A CEP. É, Então comece a instaurar essa aí. vou ó. começar. Pô, e o Nicoletti tá na audiência, então. Tá. Tá na audiência. Esse que- Boa. o Hernan tinha uma coisa pra completar aí. Ou vocês Não. podem falar Bordeaux ao invés de Bordeaux. Vamos Aí, deixar o para. bordel pra lá, né? Fala senão a live vai Segunda-feira pra um outro lugar aí. É, perder. segunda-feira ainda, né, garoto? Não, assim, ó, só um detalhe que é interessante. O Abel, assim, uma das indignações do Abel, e aí vamos lá, de novo aqui para explicar para vocês não pegarem recortes meus e colocarem lá na rede social e falar, ó lá o assessor do Palmeiras, ó lá o assessor da Leila, ó lá o passapano. Então, eu deixar sempre bem claro, porque tem uma galera que não Mais consegue entender. tensionada, né? Não, para. Não, a galera não consegue entender e a gente, tudo bem, a gente está aqui exatamente para isso, para explicar sempre para a galera que não consegue entender. Uma das indignações do Abel nesse episódio todo foi que, assim, a falta do Arias, que foi bem perto do banco ali, que é onde ele explode O e jogo tal, contra o São Paulo. jogo contra o São Paulo, ele assim, claramente, você não precisa ser um torcedor que não entende futebol, um cara que não joga futebol, você vê que claramente ali foi uma falta. E aquilo ali já vinha de duas pequenas explosões que ele teve ali no banco, e o Daronco simplesmente não deu a falta, porque existe essa orientação que é uma coisa que às vezes cega o árbitro. Isso segundo a minha apuração, as conversas que eu tenho de bastidor no Palmeiras. Às vezes o cara fica tão cego de deixar o jogo correr que não marca uma falta óbvia. E ali isso deixou o cara, tipo, enlouquecido. E aí, beleza, o Abel precisa melhorar o comportamento dele, ele sabe disso, já sabe disso faz tempo, inclusive. Mas ali aquele lance do Daronco foi o lance que deu aquela explosão. E, segundo pessoas do Palmeiras que estão ali próximas ao Abel, aquele lance era um lance de falta. E que, assim, beleza, explodiu, tá errado e tal, mas se rever o lance, foi um lance que foi uma falta não marcada. Então, assim, beleza, é isso, mas o cara tem as convicções dele, das reclamações e dos argumentos e que acabou que não teve o efeito suspensivo ou diminuição da pena lá no STJD. E aí, Fá, é um time com muitos méritos defensivos, né? Um time eficiente, um time com uma mentalidade muito forte. É um time que faz o que precisa ser feito ou você esperava um pouco mais em termos ofensivos do Palmeiras? Sim, espero mais do Palmeiras, pelo time que tem, pelo elenco que tem, ainda mais essa temporada com o John Arias, com o Alan, que é um baita de um jogador, até o Arthur, o garoto que entra muito bem, joga muito bem. O Palmeiras tem que ter um desempenho melhor. Especialmente nesse jogo, claro que não dá para cobrar isso por ter um jogador a menos. E aí, os 3 pontos foram valiosíssimos. E o Palmeiras, ele se defende muito bem, Lu, desde o começo do jogo, né? O Atlético não conseguia jogar. Aquele jeito do Palmeiras, daquela pressão em cima do Atlético no começo do jogo, o Atlético não consegue respirar. E é exatamente quando sai o gol desse zagueiraço, 46 gols com a camisa do Palmeiras, Gustavo Gomes. Então, é um Palmeiras que quer garantir o resultado no primeiro tempo e está tudo certo com essa estratégia, que ele abafa, sufoca o adversário, uma pressão absurda, uma intensidade que isso vale ressaltar, né? Um time que tem um fôlego, um físico muito impressionante, mas que não mata o jogo. 1-0, gente, não é sempre que 1-0 vai funcionar. Você coloca uma situação dessa igual o Murilo é expulso, e aí? Você pode comprometer uma temporada. Então, eu acho que essa economia de gols tem que ser revista pelo Abel. Ô, PVC, queria te ouvir sobre a expulsão do Murilo e sobre o pênalti também, né? Porque gerou bastante repercussão. O árbitro Felipe Fernandes de Lima deu o pênalti do Palmeiras, do Benedetti no Viveiros, mas o VAR chamou para revisão. Foi uma longa análise até a anulação do VAR, do pênalti. E o Atlético Paranaense ficou bem bravo, né? Odair Hellmann ficou bravíssimo ali. A torcida também. A torcida também. Como é que você viu toda essa situação?
Eu acho que foi mais ou menos consensual que não foi pênalti. Sim. Aí a gente passa a discutir outra coisa, que é a intervenção do VAR. E ontem a gente estava no fim de papo com o Casagrande, o meu ponto de vista é assim, eu também acho que o VAR no Brasil é intervencionista demais, mas quando é que ele tem que intervir? Se ele vira para o árbitro e diz, você viu que o Viveiros agarrou o Benedetti? E ele diz, eu vi, mas o agarrão do Viveiros não interferiu na jogada. A tua interpretação é essa, então segue. Quando você vira e fala, você percebeu que o Viveiros agarrou o Benedetti antes do Benedetti cair? E ele fala, não, para mim foi o Benedetti que abraçou o Viveiros. Aí eu falei, então dá uma olhada, porque a nossa impressão aqui é que o Viveiros foi que abraçou o Benedetti antes. Aí ele vai ver. Deixa de ser um lance de interpretação, passa a ser um lance objetivo. Eu, por exemplo, não marcaria o pênalti do Arthur na quinta-feira contra o Sporting Cristal. Mas o mesmo caso, o árbitro, para não falar que é uma arbitragem do Brasil, o árbitro veio do Chile. E o VAR do Chile virou para ele e disse, você percebeu que o Cuenca tocou a perna do Arthur? Se ele disser, eu percebi, mas acho que o contato foi nulo. Não foi suficiente. Não foi suficiente para a queda, que é a minha interpretação. Para mim, o contato não foi, no caso de quinta-feira, suficiente para a queda. Se ele diz, não teve contato. Não, contato teve, então vai ver no vídeo. Aí ele vai ver no vídeo e ele revê. Veja como tem lances que parecem que são de interpretação, mas eles podem ser objetivos se você não percebeu uma imagem. Eu acho que é o caso de ontem. Ô, meu chefe Luciano, a gente tem o VT do VAR? Me diga aqui. Tá bom. Quanto tempo tem? Tá bom, vamos colocar no ar aí que a gente visualiza aí tudo que o PVC tá comentando pra gente e Fabiola fala também. Ninguém. Quero ver esse lance na área, tá? Ele empurrou o zagueiro. Decisão é penal, hein? Pode ser pela micro? Pode. Decisão de campo. Vai. Penal e cartão amarelo. Tá. Volta pra mim. Na câmera, eu preciso ver uma imagem. A câmera de trás do outro gol, conseguiu pegar? A de trás do outro gol tava fora, tava na bola, tá fazendo pela goal line. Vai. Impede um ataque promissor. Volta. Eu tô vendo o jogador do Atlético segurando o braço dele, olha. Vocês estão vendo a mesma coisa que eu? Não, peraí. Olha. Ó, ele tá segurando o braço do jogador, do atacante, ó, do defensor, ó. Ó, e aí ele se joga derrubando ele. Eu não vejo ele jogar. Volta. Quer olhar pela câmera 1 também? Pode ser pela câmera 1. Ó, vamos lá, vai, ó. Vamos. Ó, ele tá travando o braço do defensor aqui, ó, ó. Tá vendo, ó? Ele segurando o braço do defensor e ele cai e derruba o jogador. Volta pra mim, tá vendo? Novamente. Volta de novo. Ó, olha aqui, ó. A mão do jogador no meio do braço dele aqui, ó. Vocês estão vendo ou não? Ó, aqui, ó. A mão branca aqui, ó. Tudo bem? Perfeito. Concordam comigo? Tanto que o braço esquerdo dele tá nas costas. Tá nas costas, ó. E ele, olha lá, ó. Tá vendo? Tem ação de movimento por puxar. Vou chamar, ok, gente? Ok, a gente tem Vamos que varrer o PP rápido. Isso. Já fala pra ele que a gente vai chamar. Só vou varrer o PP de qualquer jeito. Volta um pouquinho mais, volta um pouquinho mais. Aí, pode ir. Aqui, ok. Ok. Pode seguindo. Nós vamos começar naquela imagem, tá? Vai pro banco. Aqui, pode seguindo. Felipe. Recomendo a revisão do lance possível não penal. O atacante que tá segurando o defensor e se joga derrubando ele, tá? A gente vai começar pela micro? Vou começar por essa. Por essa? Eu vou começar mostrando... Vamos lá. Vai, vamos lá. Vai lá. Vocês também. Volta um pouquinho mais, que aqui ele já tá caindo, senão ele não vai ver o movimento. Isso, eu quero assim nesse movimento, tá? Mas volta um pouquinho mais pra ele ver o movimento. Eu quero que volte. Aí, eu quero assim, isso, a partir daí, tá? Sim, aí depois nós vamos pra um e dá os... Tá, mas tem que ver se o atacante não tá puxando. Calma. Felipe, deixa eu te falar primeiro, porque as imagens das câmeras são altas, tá? Vamos lá. Pode abrir pra TV, tá, Carlos? Primeiro, olha, eu vou mostrar pra você na câmera com a velocidade, pra você ver que o atacante que tá segurando o braço do defensor e correndo, tá? Repare que ele tá puxando. E aí ele se joga pra frente. E eu vou te mostrar a câmera mais, um pouco de diagonal pra você ver esse movimento. Aí eu deixo com você coordenando, ok?
Sim, sem fazer. Claro. Aberto, velocidade normal. Beleza. Fabiola, ficou claro para você vendo as imagens Sim. do VAR? Vendo o jogo, eu já achei que não era pênalti. Acho que isso aí também não tem... Acho que até a torcida do Atlético, que ficou muito revoltada, concorda que não foi pênalti. Acho que é consenso, como o PVC falou. E a questão é só a intervenção do VAR. Gente, o VAR existe para que não se cometa erros, injustiças. E se tivesse sido marcado esse pênalti, teria sido uma injustiça. Eu acho que, é claro, existe uma nova regra para que o VAR intervenha menos, né? Nesse ano, o Casão até deu o exemplo no fim de papo do ano passado, enfim. Ano passado foi ano passado. Esse ano existe uma determinação para que o VAR intervenha menos. Então, eu acho que, nesse caso, para evitar uma injustiça, eu acho que ele tem que entrar. Eu acho que tem um erro do VAR. Eu acho que a correção... ela se deu para o lance que de fato existiu, ou seja, o Viveiros agarrou... O Viveiros fez falta no Benedetti e não o contrário. E acho que isso ficou mais ou menos consensual. Mas acho que tem um erro de comunicação que eu não gosto. Que é você dizer assim, o VAR dizendo para o árbitro, repara que ele colocou o braço ali. Porque esse repara que, ele te induz. É uma influência? A comunicação não deveria ser essa, na minha opinião. Revise e tire suas conclusões. Olha só, presta atenção no lance de novo, porque pode ter havido uma falta invertida. Olha e vê o que você acha. É, porque para chamar para revisão, ele tem que explicar por que ele está chamando para revisão. Mas eu digo assim, quando você fala, repara que o Viveiros segurou o braço dele, você está dizendo, olha o braço dele e presta atenção nesse movimento que eu estou vendo, porque a minha visão é que ele fez a falta. Ele dá uma opinião ali, né? Ele dá uma opinião. Compreendo. Entendeu? É difícil fazer essa comunicação certa, mas ela tem que ser precisa. Na hora, no calor do jogo, sim. Mas ela tem que ser exata, porque não era o Zanovelli, era o Fazecas, Marco Aurélio Fazecas, o árbitro de vídeo, eu acho que ele corrige certo, mas ele induz a correção. Por isso, quanto menos falar, melhor, né? E é até um exemplo que a gente já deu aqui do ponto eletrônico que eu fico, né? A pessoa não dá para o diretor ficar batendo papo comigo, né? São informações bem precisas para me ajudar aqui a coordenar, comandar o programa. Mas, enfim, é interessante esse ponto mesmo.